O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Salutam! Bona vespero! Que bom estarmos aqui novamente, meus amigos, com vocês, para juntos estudarmos Esperanto. Muito bem, saluto a todos. Quem está enviando também suas saudações é a Nazaré, a Alexandra, Nilberson, que estão aqui conosco, e todos os demais amigos que estão conosco também, mas ainda não se manifestaram. Saluto para todos. Saluto ao tio e Mutandanco. Que bom. Então, vamos lá. Vamos começar com as nossas aulas. Gotas gramaticais, 23. Opa, e hoje, Roberto, naua leziono. Sufixo aí. Opa, ainda estamos vendo os sufixos. Muito bem. Hoje veremos 3 sufixos, né? Que são aquelas letrinhas que nós colocamos no fim da palavra, que tem uma ideia, um significado específico. Hoje, o N, o P e o IO. Vocês estão lembrados que esse J, o nome da letrinha é IO. U e IO. Saluto, Maria da Graça. Bom vendo. Muito bem. Então, vamos começar pelo sufixo ON. Com o sufixo ON, nós formamos os numerais fracionários. Epa, nossa! Vamos ver o que é isso. Por exemplo, sabemos que do é 2. Então, eu quero dizer metade. Como é que eu digo a metade de alguma coisa? Eu pego o do e coloco o sufixo ON, não é? E, no fim, a terminação do substantivo, metade, não é? Porque metade é assim, ó. Por que é fracionário? Que é 1 sobre 2. Né? 1 sobre 2 do ono. Metade. Muito bem, né? 1 sobre... Saluto, Maria Elza. Buona vespero. Como é que eu digo 1/3, né? Que é 1 tracinho 3. 1 sobre 3. Eu tenho tri, que é 3. Triono. Opa, depois de tri, coloco ON, o sufixo, né? E a terminação do substantivo. Triono. Triono é 1/3, não é? É como se você escreve 1 tracinho 3, 1 sobre 3, 1/3. Seria 1/3, né? Duono, 1/2. Triono, 1/3. É assim que formamos os numerais fracionários ou as frações. Por exemplo, como é que dizemos? 1/100, não é? 1 sobre 100. Opa, cente.
é 100, colocamos o sufixo ON e a terminação O. Pronto. 1/100. Aí está. E assim por diante. O que nós estamos conversando aqui, em aulas posteriores, vamos conversar mais detalhadamente. Digamos que aqui seja apenas uma apresentação. Mas o que nós dizemos para algumas palavras aqui, para alguns numerais, se aplicam a todos os numerais. Opa, vamos para o sufixo OP. Olha aí, é o numeral coletivo. Nós vimos ON, numeral fracionário. E agora, OP, numeral coletivo. Vamos ver. Por exemplo, du é 2, dupla. Dupla é mais de um, são 2. Dupla. Como eu digo uma dupla? Duopo. Utilizo-me do número du, 2, coloco o sufixo op e a terminação do substantivo, duopo. Lembrando que todas as palavras, a acentuação é na penúltima sílaba. Saluton, Cláudio, bona vespero. Então, uma dupla, duopo. A dupla, lá, duopo. Então, é assim que formamos os numerais coletivos. Outro exemplo, um trio. Como dizemos um trio ou um grupo de 3 pessoas? Triopo. E como formamos esta palavra? Usamos o numeral tri e colocamos o sufixo op e a terminação do substantivo. Triopo, um trio, um grupo de 3. Como dizemos um grupo de 100? Um grupo de 100, cetopo. Cetopo, nos utilizamos do numeral 100, que é cento esperanto. Lembrando que o som da letra C é TS. Cetopo. Portanto, um grupo de 100, esperanto, dizemos cetopo. Olha aí, muito bem. Outro sufixo, muito utilizado, é o e a letrinha io. São 3 os significados, como vocês estão vendo aí escrito. Podemos representar um recipiente total, nome de árvore, pai, nome de país. Sim, vejamos um exemplo de cada. Por exemplo, suqueiro é açúcar. Como é que eu digo açucareiro? Olha aí, suqueruio. Eu pego o radical de suqueiro, que é a palavra menos a terminação o, coloco o sufixo ui e a terminação do substantivo o, suqueruio. Portanto, açucareiro, né? E por que é um recipiente total? Porque o açúcar ele fica totalmente contido dentro do açucareiro, não fica nenhuma parte para fora. Por isso, recipiente total, suqueruio. Roberto, como é que eu digo saleiro? Salo é sal, basta colocar o sufixo ui. Saluio, saluio é o saleiro, né? Aquele recipiente que contém integralmente o sal. E assim por diante. Outro significado para o nosso ui. Ele pode também ser nome de formar, melhor dizendo, nome de árvore. Por exemplo, mango. Opa, nós não nasalizamos. Eu falo ma e a ponta da língua vem para a parte de trás dos dentes incisivos. Assim eu falo a letra N sem nasalizar. Mango. Mango é manga, fruta. A fruta não é manga de camisa. Não.
O Esperanto é bem específico, hein? Mango, fruta. Como é que eu digo mangueira, o pé de manga? Mesma coisa. Pego o radical da palavra mango, M-A-N-G, coloco o sufixo, que indica a árvore, e a terminação do substantivo. Portanto, manguio, mangueira. Roberto, eu posso falar árvore de outra maneira? Pode, porque aqui nós estamos estudando o sufixo, mas poderíamos dizer mango, arbo. Arbo é árvore. Então, mango, arbo, juntinho, coladinho, colado, então separado por hífen. Mango, arbo. Também é mangueira. E com relação ao nome de país, posso formar o nome de país com o sufixo ui, né? Este sufixo é o sufixo, digamos assim, oficial do Esperanto para formarmos determinados nomes de países. Né? Muito bem. Porque há duas formas de formar o nome de país. Vejamos aqui. Anglo é o inglês, é o cidadão que nasceu na Inglaterra. Como é que eu digo Inglaterra? Angluio é a Inglaterra, é o país, né, onde nasceu aquele cidadão inglês, Angluio. O nosso amigo Nilson está perguntando ao professor, e a mangueira de água? Olha só, interessante, né? Nós podemos formar mangueira. O que é mangueira? É um tubo. Tubo em Esperanto é tubo. Água é áquivo. Portanto, áquivotubo. Áquivotubo, mangueira, né? Mangueira. Áquivotubo, tudo juntinho. Áquivo juntinho com tubo. Ou separado com hífen. Áquivotubo, mangueira, né? Ou mangueira, mas de água. Mango é a fruta. Mangueira, o pé de manga é manguio. Muito bem. Olha que interessante, meus amigos, com relação à formação dos nomes dos países. Há duas classes, né? Muito bem. Muitos países, o nome de muitos países, eles foram formados a partir do seu habitante, né, em Esperanto. Por exemplo, o que quer dizer isso? O cidadão inglês, né, ele já existia naquela região muito antes do nome ser Inglaterra. Né? Haviam aqueles povos. Né? Isso acontece em vários países da Europa e da Ásia. Muito bem. Então, nesses casos, utiliza-se o nome do cidadão em Esperanto, anglo, e aplica-se a regra de formar o nome do país, ui. Então, angluio. Na França, quem nasceu na França é o Franzo. E como é que é França? O país, Franzuio. Italo é o nosso irmão que nasceu na Itália. E como é que eu digo aí o país Itália? Italuio. Muito bem. Mas nós temos outros países, né, que eles primeiro apareceram como países, depois os seus cidadãos foram surgindo, né? É que o país foi esse nome, primeiro surgiu o país, por exemplo, como Brasil. O Brasil, esse nome surgiu na época da colônia, né? Então, quem morava naquela época nem era brasileiro ainda, né? Mas depois, com o tempo, o país se foi formando, a sua população foi se estruturando, então ficamos os brasileiros. Então, Brasilo é o país, que é o primeiro, e o brasileiro é o brasilano. Brasilano é o cidadão, o membro daquele local, daquele país. Brasilano, argentinano, olha aí. Normalmente, os países da América do Sul, aliás, de toda a América,
né, que foram descobertos depois de 1500, né? Nós sabemos a história. A formação é assim. Você tem o sono, que é Estados Unidos, e o americano, o cidadão que nasceu nos Estados Unidos, o sonano, sufixo AN. Muito bem. Podemos dizer também, no caso de Inglaterra, podemos dizer anglio, o sufixo i. Ao invés de ser o sufixo ui, anglio. Anglio não é oficial ainda, mas é muito comum, é usado muito. Vocês vão ver isso na literatura. Anglio é o mais comum que nós vamos encontrar para dizer Inglaterra. Francio, Italio. Podemos dizer também anglolando, angrilando, colocando lando ao lado do anglo. Lando é país. Francilando, né? País dos franceses. Angrilando, o país dos ingleses. Italando, o país dos italianos, e assim por diante, né? Mas o nome dos países nós vamos ver depois, em outra aula. Aqui, interessa-nos, no momento, o sufixo ui. Ui, né? Então, anglo, angluio. Muito bem. Inglês, Inglaterra. Então, a nossa primeira parte terminou. Gramática. Vamos agora para a segunda parte. Traduza para o português. Opa, traduza para o português. Traduco alla Portugala linguo. Se seleziono. Mi fartas bone. Eu estou bem, eu passo bem. Quando alguém pergunta para você, assim, na rua, né? Você estiver no seu trabalho, Nilberson, que eles e fartas? Aí você responde, mi fartas bone. Nós já vimos que ele vi fartas é como você está de saúde, como você está passando. E a resposta, mi fartas bone. O R é vibrante. Mi fartas bone. Eu estou bem, né? No sentido de eu passo bem. Caivi, bone. Nilberson está escrevendo, Caivi, e você, não é? Mi fartas bone, danko. Muito bem. Mi joias. Mi joias, eu estou bem. Mi joias, eu estou bem. Vejamos aqui no slide seguinte algumas explicações. Olha que interessante. Mi joias. Mi joias. Lembrando que o G com chapéu tem um som de DJ. Mi joias. É o mesmo que dizer mi estas joia. Eu estou alegre. Não, eu estou bem. Eu estou alegre. Olha lá, vamos nós corrigir. Vamos nós corrigir, gente. Roberto, preste atenção, Roberto. Eu vou escrever aqui, meus amigos. Não é eu estou bem, eu estou alegre. Eu estou alegre. Vamos corrigir. Opa! Então, não é eu estou bem. Eu estou bem é mi fartas bone. Muito bem. Mi joias é igual a mi estas joia, que quer dizer eu estou alegre. Então, joias é igual a estas joia. E olha que interessante. Do adjetivo joia, que é alegre, eu posso formar o verbo joy. Vocês estão vendo? G chapéu, O, um J, um I. Formei um verbo, que quer dizer este joia. É um verbo. Só foi mudar a terminação. Então, por isso que eu posso dizer mi joias, ou mi estas joia.
Eu estou alegre. Eu estou alegre. Vocês entenderam essa transformação? Ela se aplica aos adjetivos. Muito bem. Eu estou alegre. Mi estas gioia ou mi gioias. Não é? Não é eu estou bem. Bem claro. É eu estou alegre. Opa, estamos todos alegres, porque aqui estamos estudando o nosso Esperanto. Vamos para o próximo slide. Mirinde, maravilhoso, que maravilha, né? Quando você vê algo assim, que você ficou assim, maravilhado, aí você diz, mirinde, que maravilha, né? Maravilhoso, mirinde. Muito bem. Nedankinde. Olha aí, nedankinde. Alguém diz para você, dankon, obrigado. Aí você diz, de nada, não é? Nedankinde, é de nada. Literalmente, não é digno de agradecimento. Não é digno de agradecimento. Não foi nada, de nada. Observe o sufixo IND. IND é um sufixo que quer dizer digno de. Digno de. Né? O radical é dank, de obrigado, de agradecimento. E tem um ne, que é a negação. Não é digno de agradecimento. Então, quando alguém disser para vocês assim na rua, no trabalho, dankon, aí você diz, ne dankinde. Saluton. Muito conhecido nosso, é olá. O saluto se aplica a qualquer situação. Saluto, né? Quando nós vamos chegar no nosso trabalho, na nossa escola, né? Encontramos os amigos. Saluton. Olá. Trebone. Trebone. Muito bem. Trebone quer dizer muito bem. De kiu clubo mi estas membro. Olha aí. De qual clube eu sou membro? Fácil, não é? De kiu clubo mi estas membro. Se eu quiser saber o seu clube, de kiu clubo vi estas membro. Não é? De qual clube você é membro? Muito bem. De kiu clubo li estas membro. De qual clube ele é membro? De kiu clubo ŝi estas membro. De qual clube ela é membro? Muito bem. Outra frase, uma pergunta. Kia clubo de estas? Kia clubo de estas? Que tipo? Já não está perguntando que o clube, qual clube, não é? Não é o nome do clube. Está perguntando o tipo, a característica. Que a clube de estas membro? Futebala clube, clube de futebol, golfa clube, clube de natação, de golfe, não é? E assim por diante. Está perguntando o tipo de clube. E a resposta será sempre um A, não é? Futebala clube, golfa clube, Nádia Clube, né, de natação, e assim por diante. Kion ni portis kuni. Kion ni portis kuni. O que carregamos conosco? Porte, carregar. Portar, né? Levar. Kuni, conosco.
E vejam que tem o kion com o acusativo. Estão lembrados do acusativo? Porque ele responde a pergunta do verbo, né? Nós carregamos conosco o quê? Tem que ter o acusativo, o kion, né? Ni portas, lá, pilcon, nós carregamos a bola, pilco é bola, acusativo. Ni portas, lá, pilcon, nós carregamos, levamos a bola. Muito bem. Opa, a segunda parte chegou ao fim. Sim, muito bem. Vamos agora para a terceira parte. Terceira parte. Diálogo e compreensão de texto. Estamos ainda no livro La Conversatia Clubo, do nosso estimado amigo, irmão, professor Jair Salles, o autor desses livros que nós estamos agora estudando. E hoje, Naua Leziono, nona lição, nona aula, como queiram. E o tema, La Esperanta Culturo. La Esperanta Culturo, a cultura do Esperanto. A cultura do Esperanto. Não é? Esperanta aí é do Esperanto. Lá, Esperanta Culturo está classificando, caracterizando a cultura. Que tipo de cultura? Esperanta, do Esperanto, termina pela letra A. Então, aí está o tema de nosso texto de hoje. Clarigoi, Roberto, que palavra é essa? Clarigoi. Clarigoi, meus irmãos e irmãs, é esclarecimentos. Roberto, então esclareça para nós, por favor. Esclareça para nós. Ops. Muito bem, deixa-me só. Então, vamos nós aqui. Vamos ver. Vejam só. Aqui, clara. Clara quer dizer claro ou clara. É um adjetivo. Clara quer dizer claro ou clara. Muito bem. Um adjetivo. Como é que eu digo esclarecer? Tornar claro. Partindo desse adjetivo, eu coloco o sufixo IG. Vocês estão vendo aí, sublinhado, IG, que quer dizer tornar, fazer. Então, esclarecer o que é? É tornar alguma coisa clara, não é? Tornar claro. Aí está sob uma forma de verbo. Não é? Clariga, esclarecer. Transformamos um adjetivo num verbo. Se clariga, esclarecer, quando eu substituo a terminação do verbo ir pela terminação do substantivo, eu tenho um esclarecimento. Então, clarigo, esclarecimento. E no plural, clarigoi. Clarigoi, esclarecimentos. É o que nós vamos fazer agora, com relação a algumas palavras, não é? Então, vocês viram aí mais uma formação de palavra. Muito bem, vamos ver algumas palavras que nós vamos usar no texto para facilitar o nosso entendimento. Como eu pronuncio esta palavra? Iusta, iusta. I tem um som fraquinho, né? É o I fraquinho. Iusta é um adjetivo, quer dizer justo, justa. Como é que eu digo injusto ou injusta? Basta colocarmos o prefixo MAL, forma o antônimo. Iusta, justo. Maliusta, injusto. Tudo bem? Então, quando aparecer no texto a palavra maliusta,
já vamos saber que é injusto, não é? Ou injusta. Opa, Roberto, que tantas palavras são essas? Vamos ver, ó. Antal, antal, antal. É assim que a gente pronuncia. Antal. Lembrando que esse U com a braquia é o fraquinho, não é? É o de náutico. Não é o de caju, que é forte. É o de náutico, que é fraquinho. Portanto, antal quer dizer antes de. Também quer dizer diante de. Né? Muito bem. A palavra iude quer dizer julgar. Iude. Veja que tem um G com chapéu, que é DJ. DJ, o som dessa letra. Iude, julgar. Então, iudio é o julgamento. Iudio é o julgamento. E como é que eu digo prejulgar ou julgar antes? Antal iude. Antal iude é julgar antes, pré-julgar, fazer um pré-julgamento. E como é que eu digo preconceito? Antal iudio. Antal iudio. Se antal iude é pré-julgar o verbo, o preconceito ou pré-julgamento, literalmente, antal iudio. Vamos encontrar no nosso texto. Então, antal iudio é o pré-julgamento, é o preconceito. Né? O preconceito não é isso? Você julga antes de conhecer, nem conhece, né? Vai já julgando. Não podemos fazer isso. Então, antal iudio, preconceito. Literalmente, pré-julgamento, ou julgamento anterior. Outra palavrinha que vamos precisar conhecer, sem, com N, é o nosso sem. Sem nada, né? Sem. Muito bem. Animo. Animo em Esperanto é alma. Alma em Esperanto é animo. Nós não nasalizamos. Quando eu junto sem animo, só que eu substituo pelo A, sem anima, sem alma. Não é? Eu formo o quê? Um adjetivo. Então tem sem anima, codo. Olha aí. Codo é código. Código sem alma. Eu poderia dizer assim, codo sem espaço animo. Não é? Codo sem espaço animo, substantivo, né? Mas eu quero colocar na condição de adjetivo. Então eu junto a preposição sem com anima e transformo no adjetivo. Sem anima, codo. Porque agora a minha intenção é ter um adjetivo aqui, claramente. Sem anima, codo. Código sem alma, não é? Muito bem. Outra palavra interessante, nós dizemos que che é uma partícula. Che, C, chapéu. Tem o som de TCH. Che quer dizer em, né? Muitas vezes nós vamos traduzir para o português, dizer em alguma coisa, mas, na verdade, não é no Esperanto o em quer dizer dentro de. Mas eu não quero dizer dentro de, eu quero dizer junto de, em casa de, no âmbito de, eu uso che. Eu uso che. Né? Embora a tradução para o português seja em, mas o sentido é junto de, em casa de, no âmbito de. Certo? Muito bem. Opa, mais uma palavrinha que precisamos conhecer. Edso, marido, esposo. Como eu digo esposa? Já aprendemos, só colocamos o
sufixo iene, edzino, esposa. Como que dizemos esposo e esposa? Opa, ambos os sexos. Usamos o prefixo "ge". O "ge" indica ambos os sexos. Portanto, geedzoi. Geedzoi quer dizer esposo e esposa, ou casal. Né? O esposo e a esposa não formam um casal? Pronto. Se queremos dizer, o casal, lá geedzoi. Né? O ge sempre vem, né, no fim da palavra que inicia com ge, com j, que forma um plural, que é a partir de 2, né? Interessante que geedzoi também podem ser vários esposos e várias esposas. Também geedzoi, mesma coisa. Roberto, como é que nós dizemos casasse? Casasse. Olha, se for o homem, exige. Veja aí o sufixo ig, chapéu, muito interessante. Ide, tornar-se marido, não é? Tornar-se marido. Exige, tornar-se marido é se casar, para o homem. E para a mulher? Opa, é tornar-se esposa. Esposa no edzino, edzinide. Então, para a mulher, casar-se é edzinide. Edzinide, né? Tornar-se esposa, casar-se. E os dois? Quando eu quero me referir ao casal, aos dois, eu uso o ge. Ge exige, que se refere aos dois, casar-se, né? O noivo e a noiva, tornar-se marido e mulher. Né? Vão se tornar marido e mulher. Ge exige. Portanto, ge exijo, casamento. Ge exige, casar-se, né? Os dois. Ge exijo, casamento. Nasce. Nasce é dar à luz. Nasce é dar à luz. Nasco é aquele momento de dar à luz, é o parto. Uma palavrinha que vai aparecer no nosso texto é denasca. Denasca é dizer de nascença, nato, não é? Olha que interessante. Nascide é nascer. Me nascides em tal data. Me nascides. Eu nasci, né? Quando eu quero dizer assim, eu nasci, eu digo me nascides. Me nascides, né? Porque quem dá a luz é a mãe, né? Então, tornei-me nascido, não é? Tornei-me nascido, fiz-me nascido. Então, usamos o sufixo ig, chapéu. Então, nascide, vamos escrever aqui nascide, vamos. Não vai dar para escrever, porque eu estou sem o alfabeto esperanto, mas tudo bem. Mas vocês entendem que nascide, né? Ig, chapéu é nascer, ter nascido. Me nascides, eu nasci. Spare. Opa! S, chapéu, tem um som de SH ou CH. Então, quando está no começo da palavra, é como se eu estivesse fazendo um chiado. Spare. Economizar. Poupar. Sparema. Econômico, não é? É a tendência a ser econômico. Vejam que aí está sublinhado, estão sublinhadas duas letrinhas, EM. EM é um sufixo que quer dizer inclinação para alguma coisa, tendência. Sparema é uma tendência para economizar. É o econômico, né? Aquela pessoa que é econômica, é um adjetivo aí. E como é que eu digo economicamente? Tiro a terminação do adjetivo, coloco o e, spareme, terminação do advérbio. É um advérbio que deriva do adjetivo, economicamente, literalmente falando. Então,
comedidamente, não é? Então, spareme, podemos dizer também que tem um significado de comedidamente, e é nesse sentido que vamos usar no texto a seguir. Verda é uma cor. As cores terminam pela letra A, porque são adjetivos. Verda é o nosso verde. O verde, meus amigos, é a cor do Esperanto. A cor do Esperanto é verde, mais especificamente, aquela cor verde bandeira, né? Uma cor muito bonita. E aí nós temos a palavra verdulo, né? Que vem de verda. Vejam que tem aí o sufixo o L. Indivíduo que é verde. Verdulo é o indivíduo que é verde. É o verdista. No Esperanto, que é o verdulo, é o esperantista muito fervoroso, né? Então, quando você diz assim, olha o verdulo, verdulo, um esperantista muito fervoroso, tá bom? Tem esse sentido aí, verdulo. Slango. Slango é gíria, de modo geral. A gíria do país, a gíria da minha, né, que é praticada na minha cidade, né? Minha cidade tem muitas gírias. Slango é gíria de modo geral. Mas quando eu quero dizer uma gíria específica, né? Uma gíria específica, eu digo slangajo. Veja que você tem aqui a terminação, o sufixo AJ, chapéu, que está sublinhado. Esse sufixo, ele materializa o que está no radical. Né? Slangajo é a materialização da palavra gíria, né? É uma gíria qualquer, né? Então, qualquer gíria, nós dizemos que é um slangajo. No português, nós usamos a palavra gíria nos dois sentidos. De modo geral, as gírias do país, as gírias da localidade. E quando você quer dizer, mas isso é uma gíria, né? Uma gíria específica, slangajo. Bom, então, slango, gíria de modo geral. Quando você vai especificar qual a gíria, né? Aquela gíria específica, porque há muitas gírias, não é? Slangajo, slangajo, slangajo. Muito bem. Crocodilo. Crocodilo é um animal, crocodilo. Crocodilo. Crocodilo, o crocodilo. Muito bem. Na gíria, crocodilo é a pessoa que fala em língua nacional entre esperantistas. Opa! Então, digamos que nós somos todos esperantistas, estamos em determinado lugar, no clube, no congresso, falando em Esperanto. Se alguém começa a falar a língua nacional, nós dizemos que essa pessoa está crocodilando. Olha só que interessante. Então, crocodile, isso é coisa do Esperanto, gente, tá? Dos esperantistas, aliás. Crocodilo é crocodilar. Agir como crocodilo, de acordo com a gíria, não é? É falar em língua nacional quando se está falando só Esperanto. Né? Você está no lugar, todo mundo falando de Esperanto, você chega falando em português, se você for brasileiro, aí você está crocodilando, não é? Então, crocodilo é crocodilar, tá certo? É falar em língua nacional entre esperantistas, em algo próprio dos esperantistas, né? É como se fosse uma gíria, não é? Gíria. Então, crocodilo aqui seria um slangajo, né? Slangajo. É uma gíria específica, tá bom? Muito bem. No Esperanto há alguns slangos. Muito bem. Mire, admirar-se. Mire, é um verbo, está no infinitivo, é o nome do verbo, admirar-se. Como é que eu digo? Maravilhoso. Outra forma de dizer maravilhoso. Digno de admiração. Mirinda.
Vejam que está sublinhado o sufixo IND, digno de, mirinda, aí está na terminação do adjetivo, mirinda, maravilhoso. Mirinde, mirinde. Agora, termina pela letra E, quer dizer, maravilhosamente, que maravilha, não é? Que maravilha, maravilhosamente. Mirinde, né? Normalmente, quando nós usamos as palavras que dão ideia de adjetivo, de qualidade, característica, quando elas estão isoladas, nós colocamos o E. Como exemplo, quer dizer, maravilhoso, sozinha, mirim, que maravilha, mirinde, não é? Mirinde. Muito bem, agora chegou a hora do nosso texto. Texto, lá Esperanto é cultura. É um texto que o tema é a cultura do Esperanto. Então vejamos. Uno, el la plej maljustaj antaŭjuĝoj kontraŭ Esperanto estas tiu, que ĝi ne havas propran kulturon. Vamos repetir. Uno, el la plej maljustaj antaŭjuĝoj kontraŭ Esperanto estas tiu, que ĝi ne havas propran kulturon. Muito bem. Um dos preconceitos, né, mais injustos contra o Esperanto é aquele que ele não tem uma cultura própria. É um dos preconceitos mais injustos, plei justai, né? Plei justai, mais injustos, né? Um dos preconceitos mais injustos contra o Esperanto é aquele que ele não tem uma cultura própria, não é? E o tema da nossa conversa de hoje é a cultura do Esperanto. Uno, el la plej maljustaj antaŭjuĝoj kontraŭ Esperanto estas tiu, que ĝi ne havas propran kulturon. Sed sufiĉas eniri en la Esperanto-movadon por eltrovi, que ĝi ja havas mirindan vere internacian kulturon. Sed sufiĉas. Se chapéu tem um som de TCH. Sed sufiĉas eniri en la Esperanto-movadon por eltrovi, que ĝi ja havas mirindan vere internacian kulturon. Mas é suficiente, basta entrar no movimento do Esperanto para descobrir que ele, de fato, tem uma cultura maravilhosa, verdadeiramente internacional. Mas basta, mas é suficiente entrar, entrar. Enire é entrar. Olha que interessante. Ire é ir. En é dentro de. Enire, dentro de algum lugar. Entrar, não é? Entrar. No movimento do Esperanto. Movado é um movimento, né? De ação prolongada,
né? Muito bem. E vejam que tem um sufixo N em movado. Nós já vimos, conversamos sobre esse N, que é o acusativo, né? Acusativo, N, quer dizer o quê? Em direção a algum lugar. Não é? Entrar em direção a algum lugar, então pede este acusativo. Mas basta entrar no movimento do Esperanto para descobrir, trove, encontrar. Quando nós colocamos a preposição EL, quer dizer, de dentro de, ele trove, descobrir, que ele, o Esperanto, de IA, IA quer dizer de fato, IA, de fato, tem uma cultura, né? Uma cultura mirinda, maravilhosa, verdadeiramente internacional. Observe o N no final de mirinda e de internacia, cultura. Vocês estão lembrados do acusativo de objeto direto? O Esperanto tem o quê? Opa, uma cultura maravilhosa, internacional. Então, N no adjetivo e no substantivo. Sed, vamos repetir. Sed suficias eniri en la Esperanto movadon por el trove que dia havas mirindan vere internacian culturon. Muito bem. Por tion pruvi, senhor Tito petis que tio ela geiunuloi presento e um argumento. Por tion pruvi, senhor Tito petis que tio ela geiunuloi presento e um argumento. Para isso, provar, provar. Para isso, provar, o senhor Tito pediu, opa, está no passado, petis, IS, o final. O senhor Tito pediu que cada um dos jovens, se referindo ao jovem de sexo masculino e feminino, veja o gay, né? Gay. E o nulo, jovem masculino, e o nulino, a jovem. Gay o nulo, jovens masculinos e femininos, que cada um dos jovens apresente um argumento, algum argumento, e um argumento, né? Para isso provar, né, que o Esperanto tem cultura, sua cultura própria. O senhor Tito pediu que cada um dos jovens apresente algum argumento. Por tion pruvi, senhor Tito petis, que tio elageiunuloi presento e um argumento. Opa, ali foi a apresentação da história, conversatio. Vamos agora à conversação. Conversatio. O senhor Tito, o que ele diz? Senhor Tito, vi, Carlo, que ele vi povos argumente por pruvi que Esperanto ne estas iu se anima codo. Vi, Carlo, que ele vi povos argumente por pruvi que Esperanto ne estas iu se anima codo. Você, Carlos, como você poderia argumentar para provar que Esperanto não é um código sem alma? Estão lembrados que nós vimos? Animo é alma, não é? Sem anima codo, um código sem alma.
Muito bem. Vi, Carlo, que eles e povos argumente por pruvi, que Esperanto ne estas iu sem anima codo. Carlos responde, Carlo, tio estas tre facila, iam de longe, oni trovas em Esperanto la sama vivo, kiel ĉe la naciaj lingvoj. En ĝi estas literaturo, muziko, filozofio, religio, scienco kaj tiel plu. Tio estas tre facila. Iam de longe oni trovas em Esperanto la saman vivo kiel ĉe la naciaj lingvoj. En ĝi estas literaturo, muziko, filosofio, religio, scienco kaj tiel plu. Então vejamos o que o Carlos disse em português, traduzindo. Isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Já de muito tempo, já há algum tempo. Olha que interessante. Long, não é? Longa é longo ou longa em Esperanto, adjetivo. Long é longamente, mas nós usamos também com relação ao tempo. Iam de long, já desde há muito tempo. Oni trovas, oni, pode ser assim, a gente encontra, trove, né? Achar, encontrar, a gente encontra no Esperanto a mesma vida. La sama vivo, a mesma vida como nas línguas nacionais. Em ĝi, nele, no Esperanto, existe, não é? Acentinho, né, do verbo haver, a literatura, música, filosofia, religião, ciência, etc. E assim por diante. Vejam só, vocês estão vendo a partícula che, que nós já vimos no nosso esclarecimento, né? Podemos traduzir como em, né? Como em lá, nas línguas nacionais, mas aí não é no sentido de dentro exatamente, no contexto, né? É como se eu dissesse assim, como no contexto das línguas nacionais, como no âmbito das línguas nacionais. Então, che. Tio estas tre facila, iam de longe, oni trovas em Esperanto la saman vivon, kiel ĉe la naciaj lingvoj. En ĝi estas literaturo, muziko, filozofio, religio, scienco kaj tiel plu. Vejam bem, oni trovas. Oni é um pronome que eu posso traduzir por a gente encontra, ou então pelo si, né? Encontra-se. Oni trovas, eu posso dizer também, encontra-se no Esperanto a mesma vida, ou então a gente encontra no Esperanto a mesma vida. Muito bem. O senhor Tito diz, agora, senhor Tito, tre bone. Kaj vi, Maria? Muito bem. E você, Maria? Tre bone. Kaj vi, Maria? Opa! Vamos ver o que a Maria disse. Maria,
Esperanto estas tiel plena de vivo, kaj do plena de kulturo, que pluraj personoj eĉ geedziĝis pere de ĝi, kaj pluraj infanoj lernis Esperanton hejme, kiel denaskaj esperantistoj. Vamos ler novamente em Esperanto. Esperanto estas tiel plena de vivo, kaj do plena de kulturo, que pluraj personoj eĉ geedziĝis pere de ĝi, kaj pluraj infanoj lernis Esperanton hejme, kiel denaskaj esperantistoj. Vamos traduzir. Esperanto é tão pleno, tão cheio de vida, né? Plena, pode ser pleno ou cheio ou cheia, não é? Esperanto é tão pleno, né, de vida e, portanto, né, cai aí, portanto, pleno de cultura, né? Esperanto é pleno de vida e, portanto, pleno de cultura, que várias pessoas, isso é interessante, que várias pessoas, até mesmo, vejam, geedziĝis, se casaram por meio dele, do Esperanto, perede por meio de, não é? Por meio do Esperanto, mediante o Esperanto, está se referindo ao Esperanto, e várias crianças, crianças, e várias crianças aprenderam Esperanto em casa, como esperantistas de nascença, de nasca e esperantistoi, como esperantista de nascença. Mas, Roberto, explica aí como é que alguém se casou por meio do Esperanto. Olha que interessante. Muitos rapazes e moças, né, temos vários casos, né, eles se conheceram em congressos, são esperantistas, se conheceram em congressos de Esperanto. Cada um mora num país diferente do outro, no mesmo país. Se conheceram, são esperantistas. Bem, se apaixonam, né? Começam a namorar, ficam apaixonados e se casam, né? São esperantistas, o rapaz e a moça. E tem filhos. Então, digamos que o rapaz é italiano, a moça é alemã, né? Muito bem. Então, se casaram. Em casa, como funciona? Né? Olha que interessante. Quando estão todos juntos, eles falam Esperanto. Né? Quando estão todos juntos, eles falam Esperanto. Né? O pai e a mãe, os filhos estão juntos, conversando, todos falam Esperanto. Não é? Muito bem. Olha que interessante, que pode acontecer também. O pai é italiano. Quando ele está conversando sozinho com o filho, com a filha, ele fala com o filho italiano. Né? O filho desenvolveu italiano. Quando a mãe, que é alemã, por exemplo, podia ser inglesa, está conversando com o filho ou a filha sozinha, eles conversam em alemão. Olha só, o filhinho ou a filhinha aprende italiano, o alemão, e o Esperanto, 3. Né? E digamos que eles vêm morar aqui no Brasil. Eu estou falando isso porque aconteceu, é real. Né? Depois vamos conversar mais sobre esse assunto. Né? Esse casal vem morar aqui no Brasil, né? E as crianças vão para a escola. Na escola fala-se o português.
Olha que interessante, a criança vai falar português, italiano, alemão e esperanto. Então, né, fala esperanto de nascença, né, porque os pais são esperantistas, né, então em casa eles falam esperanto. Eles não precisarem ir para a escola estudar. Acontece naturalmente o aprendizado, né? Como a criancinha vai aprendendo a língua, né? Português, por exemplo, em casa, com os pais. Esperanto também acontece. Então, são de nasca e esperantistas de nascença, e já há muitos casos. O senhor o Tito diz, Boneghe, caivi Ohano, Kion vi povos aldoni. Oh, excelente, o senhor Tito diz. Ótimo. E você, João? Ohano é João. O que você poderia acrescentar, adicionar, né? O que você poderia acrescentar? Boneghe, caivi Ohano, Kion vi povos aldoni. Aí Ohano diz, Esperanto, ne havas idiomajn esprimojn, kiel la naciaj lingvoj, ĉar tio nur malhelpus ĉian lernadon. Esperanto ne havas idiomajn esprimojn, kiel la naciaj lingvoj, ĉar tio nur malhelpus ĉian lernadon. Vejam bem, Esperanto não tem expressões idiomáticas. Exprima a expressão, não é? Expressões idiomáticas, como as línguas nacionais, porque isso somente atrapalharia o seu aprendizado. Vejam que interessante. Em todas as línguas, há aquelas expressões idiomáticas que são expressões próprias daquele povo, que fogem muitas vezes às regras gramaticais, na expressão própria daquele povo. O Esperanto, né? No Esperanto, por ser um idioma internacional, ele não faz sentido ter expressões idiomáticas, né? Porque todos têm que se entender. Uma expressão idiomática, só quem entende é aquele povo que mora naquele lugar, naquela região, naquele país. E nem é ensinado muitas vezes nas escolas, né? Entenderam? Então, expressões idiomáticas são expressões próprias daquele país, daquele povo. Então, o Esperanto não tem essas expressões idiomáticas porque ele não é uma língua nacional, é uma língua internacional, todos precisam se entender. O que adianta eu ter uma expressão idiomática e falar com alguém lá da Rússia? Não vai entender, não é? Então, Esperanto ne havas idiomajn esprimojn, kiel la naciaj lingvoj, ĉar tio nur malhelpus ĉian lernadon. João continua, Johano, tamen spareme iam aperis specialaj esprimoj pri nia propra kulturo, kiel samideano, verdulo, kaj eĉ unu slangaĵo, krokodilo. Tamen spareme iam aperis specialaj esprimoj pri nia propra kulturo, kiel samideano, verdulo, kaj eĉ unu slangaĵo, krokodilo. Entretanto, vejam, comedidamente, nós já vimos o significado, né? Spareme, literalmente ao pé da letra, economicamente, mas aqui está no sentido de comedidamente. Já apareceu expressões especiais a respeito, né, de nossa própria cultura. Dentro da própria cultura do Esperanto já apareceu algumas expressões especiais,
como samideano. Todo esperantista do mundo todo sabe que é samideano, que é coidealista, né? Pela própria formação da palavra, né? Pessoas que têm o mesmo ideal. Samideano é coidealista. Verdulo, né? O esperantista fervoroso. Caiete e até mesmo uma eslangajo, não é? Uma gíria. Nós já conversamos sobre isso. Que gíria é essa? Crocodilo. Né? Crocodilo é aquela pessoa que está entre esperantistas falando uma língua nacional. Certo? Tame, spareme, iama peris. Speciala e esprimo e prinia própria cultura. Que el samideano, verdulo, caiete, uno eslagajo, crocodilo. Senhor Tito, mirinde, vimem estas bonega pruvo, pri la cultura de Esperanto. Mirinde, vimem estas bonega pruvo, pri la cultura de Esperanto. Que maravilha! Maravilhoso, que maravilha! Vocês mesmos são uma prova excelente sobre a respeito da cultura do Esperanto. Mirinde, vimem estas bonega pruvo pri la cultura de Esperanto. Opa, chegamos agora ao fim, não é? Especial a texto. Aqui nós chamamos de quê? Deixa eu ver aqui se eu encontro. Opa! Heimatasco. Heimatasco. Muito bem. Heimatasco, no caso, aqui é uma tarefa de casa. Heimatasco. Vamos ver, então. Plurai autio e gelernanto e devos iel redire uno elaiena e pontoi vários, né? Ou todos alunos e alunas deverão, de algum modo, dizer novamente, né, um dos seguintes pontos, com suas palavras. Isso seria numa sala de aula, não é? Mas aqui, vocês desejando, farão em casa. Vejamos as tarefas. Tarefa tarefa de número 1, l'argumento de Carlo, né? Então, vocês vão, de novo, dizer Esperanto, né, com suas palavras, qual foi o argumento de Carlos. L'argumento de Carlo. Opa, outra tarefa de casa, dizer com suas palavras, l'argumento de Maria. E, por fim, l'argumento de Johano, né? Que o Esperanto tem sua cultura própria, né? Não é uma língua sem alma, não, o Esperanto tem sua cultura. Muito bem. Então, meus amigos, chegamos ao fim de nosso estudo de hoje. Hoje nos alongamos um pouquinho, não é? Nos alongamos um pouquinho. Muito grato por vocês permanecerem conosco. Então, multan dankon. Bona nocton. Me desiras, Alvi. Diz la proxima leziono. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.